Quando você começar a resolver a prova, quando você começar a resolver lá no dia do Enem, eu sei que você tá com aquela vontade de resolver o máximo de questões possíveis, eu sei disso. Mas pegou uma questão, não sabe responder, pula sem dó. Não tem medo, pode pular. Se você ficar muito preso, provavelmente uma questão daquela pode ser uma questão difícil, ou não, mas provavelmente pode ser. Ou pode ser uma questão que você realmente não sabe fazer e acabou. Mas aí tem um segredo aqui que eu entendi. Eu entendi isso já me preparando para o Enem. Eu já sabia que isso acontecia. Mas talvez você não saiba. Que é o quê? Quando você pega uma questão como essa, que você não consegue resolver, que é mais complexa, que você não entendeu, não conseguiu interpretar, não entendeu como é que faz ela, o que acontece? Quando você não resolve ela e pula, vai para a próxima questão, se você leu ela todinha, se você tentou pelo menos rapidinho, ou só pelo menos leu e percebeu que não sabe, quando você vai para as outras questões tentar resolver, o seu cérebro ele fica meio que em segundo plano tentando solucionar aquela questão. Eu vou falar como real isso é. Talvez você já ficou... Isso já deve ter acontecido com você quando você estava resolvendo exercício em casa. Imagina você resolvendo exercício em casa. Isso já deve ter acontecido com vocês. Normalmente acontece com matérias de exatas. E você tenta resolver e não consegue. E aí você para um pouco e vai beber uma água ou até mesmo para de estudar e vai descansar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aí do nada quando você está fazendo alguma coisa, bum, vem, caraca, era só eu ter feito aquilo. Ou caramba, era só eu somar mais aquilo e chegava no resultado. Então você, caraca, era só eu ter feito isso. Na hora, do nada, vem a resolução na sua cabeça. Me fala se já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. Às vezes não só com os estudos, mas com outras coisas também. Às vezes na vida, no dia a dia isso acontece. Você lembra de uma coisa que você precisava ter lembrado na hora, mas você lembra depois. Pronto, isso também acontece. Você precisava lembrar de uma coisa naquela hora, tipo o que você, enfim, uma coisa naquela hora, e aí você não lembra. Mas aí depois de uma hora, você fazendo outra coisa, era aquilo, entendeu? Vem aquela sacada. Por que isso acontece? Porque na hora o seu cérebro não conseguiu acessar a memória que estava. Ele não conseguiu mesmo, estava difícil. Mas ele ficou trabalhando em segundo plano. Tipo, imagina a tela do computador minimizada? Pronto, foi mais ou menos isso. Ficou minimizado em segundo plano. E ele ficou tentando solucionar aquele problema, resolver e relembrar. E aí quando ele relembra, bum, vem a solução. Então, no dia do Enem, na preparação, lá você resolvendo as questões do Enem, isso vai acontecer bastante. Você vai começar a resolver as questões e aí às vezes vai ter essa que você não vai conseguir responder. Leu a questão, não soube, pula para a próxima, vai resolver as fáceis. Sendo que aí às vezes você está resolvendo uma questão, terminou e do nada você lembra como é que resolve aquela questão. Por quê? Porque o seu cérebro está trabalhando em segundo plano. O seu cérebro está trabalhando ali em segundo plano sem você perceber. E isso é maravilhoso, porque você, eu posso fazer o meu cérebro trabalhar automaticamente para mim, sem eu ter que ficar pensando na questão. E isso ajuda muito, tá? Então, encontrou uma questão que não sabe resolver, é difícil, você não consegue mesmo, tentou, não conseguiu, vá para a próxima. Não gaste tempo em questões que você não sabe. Porque tem questão, sem brincadeira, tem questão que você vai resolver em 30 segundos, tem questão que você vai resolver em 1 minuto, tem questão que você vai resolver em 4 minutos, mas tem questões que você vai demorar um pouco mais. Então, vai logo resolvendo as questões que você sabe, as questões que são mais fáceis, porque são essas questões que você tem que garantir logo, são essas fáceis e médias. Beleza?